Ômega Web Rádio. Tem que deixar mais assim. Boa noite. Hoje, com mais um programa Fatos em Destaque, vamos falar hoje sobre um tema bastante interessante. Afinal, domingo é Dia das Mães. A gente tem essa figura sempre, a ideia de que a mãe é aquela que faz bem, que é aquela pessoa boa, mas infelizmente nem sempre é assim. Mas a gente não vai hoje tratar sobre isso. A gente vai falar das dificuldades da maternidade, do prazer da maternidade, porque não é só o lado ruim, né? A maternidade tem muita coisa boa, muita coisa para se aproveitar, para se passar. Na verdade, é um grande privilégio poder ser mãe, e eu acho que quem consegue vivenciar isso de maneira coerente, feliz, sem culpa, sem achar que está perdendo alguma coisa, consegue ter uma vivência muito boa dessa experiência, né? Uma experiência que eu achei que nunca ia vivenciar, porque eu não tinha intenção de ser mãe, e hoje eu sou mãe, e agradeço realmente pela oportunidade de ter um filho. Então, a gente tem hoje duas mães aqui também, vão falar sobre o assunto, e ainda mais porque elas trazem, uma ajuda a trazer vida ao mundo, e a outra ajuda a equilibrar essa vida no mundo. Então, eu vou pedir para elas se apresentarem para a gente poder começar. Boa noite, Marcelo. Vamos lá, Deise, comece por você. Vamos lá, eu me orgulho de ser mãe demais, né? Muito. E essa noite aqui é uma noite muito especial, que a gente vem falar disso, então boa noite para todos, né? Eu sou mãe de uma moça de 29 anos e de gêmeas de 12. Eu fui mãe de UTI 9 meses. Então, haja história, né, Raquel? Sim. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Boa noite, Marcelo. É sempre um prazer. Márcia, você? Boa noite, pessoal. Eu sou Márcia, sou mãe de duas moças também, né? Duas meninas, uma de 12 e uma de 7 anos. Sou enfermeira, trabalho na área materno-infantil, sou enfermeira obstetra, especialista em neonatologia também. Então, esse mundo do pós-parto, né, do puerpério, que é a primeira fase, né, da maternidade, que é aquele grande choque de realidade, faz parte muito da minha experiência profissional. E aí eu compartilho a minha própria experiência de puerpério, porque mesmo já sendo enfermeira obstetra, quando me tornei mãe, eu passei por dificuldades no meu pós-parto, eu tive tristeza puerperal, e graças a uma rede de apoio fantástica, isso se resolveu, mas a gente vê que não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, é um prazer estar com vocês, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Marcelo, Raquel, é um prazer estar com você mais uma vez. Bom, é ótimo a gente poder falar, né, com quem tem tanta experiência. Eu, graças a Deus, tive um parto tranquilo, o meu filho também não teve grandes problemas, nasceu super bem, saiu logo da maternidade, mas o pós, né, estar com um bebê foi muito difícil. É o maior desafio da minha vida. Eu costumo dizer que a maternidade é o grande desafio da minha vida, porque você não consegue dominar todas as atitudes dos seus filhos, né? Do filho, em especial o meu. É difícil você controlar essa situação. Então, você cria o filho, você dá parâmetros, mas nem sempre ele vai seguir o que você diz, o que você fala, não é uma maravilha, né?
Então, o meu filho me ensinou muita coisa. É impressionante. Eu sou uma outra mulher. Eu era uma mulher muito rígida, em especial com outras pessoas. Eu achava que todo mundo tinha que ter o mesmo ritmo que eu, tinha que viver do mesmo jeito que eu vivia, tinha que se dedicar do mesmo jeito. E ele me fez aprender que cada ser humano é diferente. Então, foi um aprendizado difícil, mas apesar da maioria das mulheres terem aí pelo menos 4 meses de licença maternidade, eu tive 10 dias. e tive cesariana. Então, para mim, foi uma experiência até traumática, porque eu precisei voltar a trabalhar, e aí o bebê, né, com 10 dias, teve que ir para o escritório, e eu tive que conciliar minha vida profissional com uma experiência que eu nunca tinha pego uma criança no colo. Então, eu tinha 0 de experiência. Acho que eu tinha uma babá, porque eu precisava fazer as coisas. 20 dias depois, eu já estava fazendo audiência. Então, foi uma experiência difícil, porque ele mamava a noite inteira e eu trabalhava o dia inteiro. Eu quase morri. Então, foi um filho só. Eu não tinha condições de ter outro. Eu falei, ele veio realmente, eu tive a experiência, já contribuí com a humanidade, mas eu não tinha a menor condição de ter outro filho. Foi muito difícil mesmo. Eu acabei ficando doente depois, porque eu não descansei, e ele sugava demais, ele mamava dia e noite. A cada 2 horas, ele chegava a mamar 1 hora. Não era fazer peito de chupeta, não. Ele mamava mesmo. Então, menino mama muito. Vocês só tiveram meninas, né? Mas menino mama muito. Eu parecia um zumbi. Eu fiquei realmente... Tanto é que a minha obstetra falou, se você voltar aqui desse jeito, eu vou te internar. Eu fiquei realmente muito abalada. É interessante isso, né, Raquel? Porque a licença maternidade no Brasil, a maioria das empresas proporcionam 120 dias, né, de licença. Algumas empresas que têm a questão do tributo. Do tributo, Isso. Aí tem o direito aos 180 e Isso. Estatutários e concursados têm direito aos 6 meses, né? Isso. Eu tive as 2 experiências, né? Tanto de 4 quanto de 6, e eu percebo que a minha independência em relação à minha filha mais nova, assim, a questão da volta ao trabalho, da tranquilidade, foi muito mais suave, porque eu fiquei 6 meses e quando eu voltei já tinha começado a comer, mamou 6 meses exclusivamente, foi muito diferente. Mas o que você fala em relação a esses 10 dias realmente é uma situação, imagina, uma loucura. A mulher, ela passa por um período que chama esterogestação, não sei se vocês já ouviram falar. Não. A esterogestação, elas são os 3 primeiros meses de vida do bebê. Então, nessa fase, depois a Deise até confirma isso pra gente, porque isso vai espelhar lá na frente. O bebê, se fosse possível, a gestação humana duraria 1 ano, porque é o tempo que o bebê precisaria para ter uma maturidade neurológica, para poder entender que ele está fora do útero. Só que não cabe um bebê de até 12 meses de gestação, não cabe dentro do útero. Então, o bebê nasce, completado 40 semanas, né, o que equivale a 9 meses, e os próximos 3 meses é uma simbiose. Ele ainda entende que ele faz parte da mãe. Ele não entende que ele é um corpo separado. Por isso essa necessidade de mamar, de sucção, de estar perto, de contato, de colo, de carinho. E aí eu atendo muitas mulheres em pós-parto. Eu faço consultoria de amamentação. E aí quando eu chego na casa das pessoas, eu vejo que a rede de apoio, por mais que ajude, eu escuto muito essa fala, olha, o bebê tá acostumando, ele tá mal acostumado, ele só quer ficar no colo, isso vai fazer mal para ele, vai fazer mal para ela. Só que quando a gente pensa que o útero é um ambiente que é muito semelhante a um colo, por quê? Porque ele é aconchegante, ele é quentinho, ele tem o barulho dos batimentos cardíacos da mãe, o cheiro, ele sente os odores dentro do útero.
e de repente ele nasce e ele tem que ficar num berço, num carrinho, ele tem que ser privado desse ambiente que para ele era natural, porque as pessoas falam que ele vai ficar mal acostumado. Então, se é para ser mal acostumado, ele já veio mal acostumado, porque o útero trouxe isso para ele. Então, é importante a gente colocar que o desenvolvimento neurológico da criança, ele começa desde o intraútero, né, com toda a questão do pré-natal, a importância, o acompanhamento, todas as questões que são importantes para esse desenvolvimento, e ela continua nesse puerpério, né, então esse pós-parto, ele pode ser difícil, ele pode ser sofrido, não existe conto de fadas, né, aquele casaram, viveram felizes para sempre, não existe. Muitas mulheres caem na real do que é ter um filho, quando chega em casa com o bebê no colo e fala, meu Deus, e agora? A criança só chora, a criança não sai do peito, a criança quer sugar o tempo todo. Então, é importante que ela... seria muito bom, um mundo ideal, que ela tivesse esse tipo de informação, acesso a essa informação, antes do bebê nascer, para se preparar. E entender que passa, né? Isso vai passar, né? Então, se tem alguma mãe de pós-parto ouvindo a gente agora, eu falo para vocês, isso vai passar, né? Não vai durar a vida inteira esse pós-parto, esse puerpério. Passou os 3 primeiros meses, as coisas começam a melhorar, o bebê começa a dormir mais, começa a ter um espaçamento nas mamadas. É muito interessante, porque ele fala, opa, agora eu sou alguém nesse mundo, não sou mais parte da minha mãe. Sou alguém que tem uma certa independência, porque começa a interagir melhor, né, com o ambiente, com as pessoas, e aí daí pra frente é realmente curtir essa maternidade, né? O meu filho, eu vou dizer, eu fui dormir uma noite inteira, ele já tinha 4 anos. Ele demorou muito para ter essa... E ele, ele mamou até 1 ano e 3 meses. Mas, assim, no peito direto, até os 4 meses. Porque aí a médica falou, o teu leite já não sustenta, e eu tinha muito leite. Ele não sustenta ele tem muita fome, tem que dar mamadeira para ele tentar dormir um pouco. Então, aí ele não mamava mais de 2 em 2, mamava de 3 em 3. Mas já era maravilhoso, né? Para quem não dormia, você ter 3 horas seguidas. Né? Mas assim, né? Até a criança mamar, ter que arrotar, mas quando você ia ver... Já passou quase 3. Sabe? Assim, é enlouquecedor para quem não está preparado para uma situação como essa. Sabe o que eu penso? A minha experiência ela é completamente diferente, né? Mas sabe tanto de vocês. E assim, ouvindo a Márcia falar, realmente tem essa simbiose mesmo. Eu, como psicóloga clínica, estudei muito a parte de desenvolvimento. Na faculdade nós tínhamos tudo isso, então fase oral, fase anal, fase fálica, né? Então existe essa simbiose mesmo. Dentro desse processo todo de maternidade, eu separo em alguns momentos. Então, você tem a gestação. Então, eu vou engravidar. Aí já começa uma expectativa grande, fantasias, aquele conto de fadas que a Márcia colocou. Bebê imaginário, né? E aí a mulher engravida, né? O casal engravida, né? Quando corre tudo bem, os 2 engravidam, né? E aí você vai tendo contato gradativo com a realidade. Então você pode passar bem, você pode ter enjoo, você pode ficar mais intolerante, mais irritada, tem o seu parceiro ali com você, né? Então começam outras questões, né? Quando esse neném nasce, realmente é complicado e tem todas as fantasias. Eu já trabalhei bastante com a Márcia, né, Márcia? Tem os medos, tem a angústia, tem a crise do corpo, como é o corpo, eu engordei, como vai ser agora. Então tem milhares de coisas que a gente podia trazer aqui. Mas uma coisa muito interessante que eu estava ouvindo você falar, nossa, meu filho mamava muito e eu tinha muito leite, ele mamava muito. Eu tive a primeira gravidez da Gabi, né, e eu tinha 22 anos, eu tive pré-eclâmpsia. Mas ela nasceu bem, nasceu com 38 semanas e tudo foi se resolvendo e transcorreu tudo bem, como a gente sabe o que é tudo bem, entre aspas, né? O cansaço, a angústia, enfim. E depois de 16 anos e meio, eu tive gêmeas, né? Naturalmente, então eu parei o anticoncepcional
num mês, engravidei no outro, só que as gêmeas nasceram de 5 meses. Uma pesou 560 gramas e a outra pesou 330 gramas. São prematuros extremos, né? Prematuras extremas. São 2 milagres, né? 2 Eu milagres. falo pra Deise que são 2 milagres, elas serem saudáveis, serem perfeitas, estarem aqui, né? Pra contar essa história. Não tem sequela neurológica, graças a Deus, não tem nada. Eu fui mãe de UTI durante 9 meses. Então, tudo aquilo que a gente espera como mulher, eu não tive. Eu não tive a lembrancinha, eu não tive o quarto bonitinho, eu não tinha nem roupa delas, porque elas nasceram em julho e era para elas terem nascido em novembro. Então eu não tinha nada, eu não tinha quarto feito, eu não tinha absolutamente nada, eu não tinha nem ideia do que ia acontecer. Né? Eu já estava num casamento muito difícil, muito difícil. E de repente eu me vi ali, saindo da UTI, muito mal. Eu tive síndrome HELP, quase fui a óbito. Eu tinha 8 horas de vida, no máximo, quando eles decidiram tentar salvar alguém deste bolo que éramos nós 3. Né? Então, realmente foi tudo de muito complicado. Eu fechei o consultório, então, para quem não sabe, eu sou psicóloga clínica, eu fechei o consultório, fui cuidar delas, ficava 12 horas no hospital, com uma adolescente de 16 anos e meio, que a gente sabe o que é. Sim. Né? E psicólogo clínico, ele trabalha, ele ganha. Ele não trabalha, ele não ganha. E eu não ganhava. E como eu já estava numa crise complicada, eu passei de tudo que vocês podem imaginar. Mas, quando você é mãe, isso é uma dádiva, por mais que eu tenha sofrido o peso, a frustração, o medo, né, de 2 crianças, quando elas fizeram 1 quilo juntas, tinha bexiga em cima da incubadora delas. Porque juntas, elas não tinham 1 quilo. Uma com 560 e outra com 330. Sim. Né? A primeira cirurgia de uma delas, ela tinha 420 gramas. Foram 6 cirurgias. E eu estava sozinha com o apoio da minha filha de 16 anos. Então, quando você quer ser, dá para ser mãe. Sim. Né? E eu estava ali naquele bolo todo e falei, o que é que eu vou fazer disso aqui? E eu comecei a fazer atendimento de pais dentro do hospital. Então eu atendia pais de UTI. Depois me especializei em luto, porque a gente fala da maternagem, só que eu conheci um outro lado. Infelizmente, eu vi muitos óbitos. Então, como é a maternagem daquela mulher e daqueles pais que são pais por 8 horas? Sim. Que são pais por 20 dias. Eu fiquei lá 9 meses. E aí o que aconteceu? Manu saiu com 4 meses e Valentina saiu depois de quase 9 meses. Então eu tinha uma de 16 anos e meio, uma com 4 meses em casa e a outra com 4 meses na UTI. E eu sem trabalhar. Para quem conhece São Paulo, eu morava no Brooklyn e eu ia a pé até a Estação Paraíso, porque eu tive as meninas ali no Santa Joana. Então eu passei toda a dificuldade que vocês podem imaginar, e quando você quer muito, é possível, você dá um jeito. Sim, eu acho que é possível mesmo. Eu acho que assim, eu estava falando para o Marcelo e vou dizer de novo aqui, Deus só dá a cruz conforme você pode carregar. Sem dúvida. Eu não conseguiria viver uma situação dessa. Porque se eu tivesse que parar de trabalhar, eu ia morrer. Porque o meu trabalho sempre foi uma coisa, assim, cresceu, é um outro filho. Se eu tivesse que fechar o escritório, eu ia enlouquecer.
Então, eu costumo dizer que a gente tem os problemas em que você consegue contornar esses problemas. Eu soube que estava grávida com 4 meses, quase quando você teve filho. Exatamente. Certo? Então, assim, eu só descobri porque eu desmaiei um dia. O meu ex-marido tinha diagnóstico que ele não teria filhos de jeito nenhum, nem com inseminação. Então, todo mundo perguntava, você acha que você pode estar grávida? Não. Eu fiz raio-x, endoscopia, eu bebi, eu tingi o cabelo de tudo que foi jeito. Até que um dia eu desmaiei com dor nos rins. Eu falei, não, eu tô doente. Alguma coisa é. Emagreci. Aí eu fui no médico. Aí eu falei, bom, a única opção é a ginecologista, vamos lá. Ela falou, você tá grávida de 4 meses. Eu falei, não tô. Falei, não, eu não tô. A senhora tá enganada. Não posso, não tô. Ela me viu tão desesperada que ela falou assim, tá, moça, então pode ser um cisto. Tem nome, CPF, né? Mas eu descobri, eu tava com 4 meses já completos. E aí eu falei, bom, e agora? Eu tava fazendo mestrado em São Paulo, pós-graduação em Santos, com projeto de dar aula na pós. De repente eu falei, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Então, assim, foi uma grande surpresa. Mas engraçado que eu sempre dizia que eu só iria engravidar se fosse assim. No susto. Né? Senão, se eu tivesse que parar, programar, eu jamais ficaria grávida. O universo escuta, né? Exatamente, isso é muito não real. Não é? E sempre foi mesmo, foi uma coisa que eu sempre disse, porque eu perdi meu pai cedo e eu não queria ter uma pessoa que eu pudesse, que eu amasse muito, que eu quisesse perder. Então eu não queria um filho. Porque eu não queria... Eu sabia que o vínculo seria muito forte, até pelo meu perfil, e eu sabia que eu não queria nunca mais ter que passar por aquela dor. Então, eu falava, não vou ter filhos, eu quero só minha vida profissional. E eu fui pressionada várias vezes, não, vamos casar, vamos ter filhos, e eu falava, eu rompi o relacionamento, e falava, não, eu não vou casar e não vou ter filhos. Olha só. E isso foram várias vezes. Mas quando teve que chegar, ele chegou. E aí ele chegou chegando. Ele não pediu licença. E eu ainda falo, né, ele se escondeu por 4 meses para eu nem pensar e assim, fazer sei lá, eventualmente praticar alguma coisa que não podia e ter um aborto espontâneo. Não. Eu viajei, eu andei de barco, eu andei para baixo e para cima. Eu fiz tudo que uma grávida não pode fazer. E eu não tinha um enjoo, eu emagreci. Ficou lindona. E aí a médica falava assim, você não sente uma cosquinha? Eu falei, mas que cosquinha, doutora? Não tem cosquinha nenhuma. Porque ele estava de 4 meses. Ela falou, gente, não é possível. Eu não tinha barriga. Eu fechei o meu jeans normal até 7 meses. Meu Deus, você não sentia mexer? Então, é isso que eu tô falando. Eu fui sentir o meu filho mexer... Ele tinha mais de 6 meses já. Nossa. Porque eu sou grande também. E eu tive a dor no rim, porque meu útero é retrovirado. Então ele cresceu para trás primeiro. Por isso que eu não fiz barriga. Eu tava com 9 meses para ter o João e tinha gente que não sabia que eu tava grávida. Meu Deus. Então assim, o meu filho nasceu 7 horas da manhã de um dia, eu trabalhei até 8 horas da manhã do dia anterior. Então, foi assim, eu sabia que enquanto ele estava dentro de mim, estava tudo bem. O problema é quando ele, viesse ao mundo, porque aí realmente a criança requer um monte de cuidado e tudo. Mas assim, eu vi que você faz parte do clube da amamentação, né? Sim. O que eu mais amava era amamentar. É uma sensação, quem não pôde, eu lamento muito, né? Mas eu senti uma coisa que eu não tenho como descrever. É uma história curiosa, porque
imagina, o meu organismo não estava pronto, né? Então eu ia no lactário, aquela fila no lactário, e chegava no lactário e tirava 1 ml de leite. Eu não estava pronta. Sim. E aí o pessoal brincava, eu virei motivo de chacota no hospital, eles falavam assim pra mim, você pode me dizer o que você tá fazendo na fila do lactário? Eu falei, eu vim tirar o meu 1 ml. Como? São gotas de ouro. Né? 1 ml São vale gotas ouro. de ouro. Eu falei, elas vão mamar. Elas não vão mamar agora, mas elas vão mamar. E eu lembro que elas tomavam 18 ml e eu tirava 1. Eu falei, não, mas tá tudo bem, eu vou amamentar. Eu amamentei as 2. Né? Graças a Deus, eu insisti no 1 ml, porque a gente sabe quanta diferença faz você amamentar um filho, quando você tem a possibilidade, Sim, né? Sim. E amamentei, mas quer ver uma coisa interessante? Se vocês disserem assim pra mim, Daisy, até que idade elas mamaram? Há quantos meses? Não sei. Com quantos meses elas sentaram? Não sei. De verdade que eu não sei. Algumas coisas eu também não lembro. Sabe por que eu não sei? Porque eu era sozinha para as 2. Sim. Eu tinha que fazer girar aquilo da melhor forma. Então eu tinha uma planilha que eu amamentei uma, amamentei a outra, dei remédio para uma. Vocês têm ideia da quantidade de remédio que elas tomavam? Tinha um leite que era muito caro, mas era muito caro. E a lata durava 2 dias, porque são gêmeas. Meu Deus. Desesperada. E eu lembro que a Ana Maria foi em casa, porque a Valentina foi uma neném muito pequenininha. Sim. Né? Você comprar 400 gramas de presunto era mais do que uma Valentina, né? Sim. E aí, Ana Maria fez uma reportagem, tem estudos e tem a história contada, tem no YouTube, enfim. E o pessoal falava assim, Daisy, mas e aí? Eu falava, olha, eu não sei como funciona. Funciona, mas eu não sei como funciona. Então, assim, com certeza dei 2 vezes remédio para uma, não dei para outra. É lógico. Sim, não tinha como. Claro, né? Claro. E assim, não sei. Eu sei que hoje elas estão com 12 anos, estão ótimas, estão incríveis, estão no 7º ano, eu sei disso. E a Ana Maria foi em casa e eles me fizeram uma pergunta quando eles desligaram a câmera. A gente pode fazer uma pergunta para você? Eu falei, olha, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Você é psicóloga porque você é assim? Ou você é mãe e foi fazer psicologia? Tipo, o que veio primeiro? A psicologia, a mãe, como é que é? Eu falei, olha, eu não sei quem nasceu primeiro. Eu só sei que eu seguro na mão de Deus e vou. Eu cheguei de resgate no hospital com a Valentina 4 vezes. A Márcia sabe disso, elas ficaram na UTI. Valentina saiu da UTI dia 1º de abril. E nasceu em julho. Nasceu em julho. Ixi. Nasceu 31 de julho, saiu dia 1º de abril do outro ano. Meu Deus. Então, imagina que eu tinha qualquer ideia do que se passava comigo. Nenhuma ideia. Eu internei uma paciente minha e eu levei a Manuela comigo no Bebê Conforto. E eu falei para minha paciente, pelo amor de Deus, vou estar com a minha filha no banco de trás. Eu não tinha o que fazer. A Gabi, que é a mais velha, me ajudava em tudo que ela podia. E o que ela não podia, ela era adolescente. Então, assim, são histórias, né, Márcia, que a gente conversa, são histórias, assim, que vocês, hoje, né, escutando a gente falar, escutando a gente trazer, eu acho que mais do que falar da maternidade, a gente traz a esperança de que pode dar certo. A gente traz a possibilidade de dar certo. Sim. A dedicação. Então, por exemplo, Daisy, como é hoje? Você sente culpa? Você acha que você deu conta? Eu acho que eu tenho muita conta. Sem dúvida.
né? Eu acho que eu dei muita conta de muita coisa. Sim. Eu lembro, chegavam quilos de fralda em casa, eu não sabia nem quem tinha mandado. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, de verdade. Deus não desampara. Sim. E Isso. escuta as mães, né? Em especial, escuta as mães. E assim, eu não dormia. Porque como que você dorme com duas? Você não dormia com o João. Eu não dormia. Né? Não dormia. E... Porque ele mamava demais. Mas era tão fora da normalidade que ele nasceu no São Luís. E ele teve icterícia. E ficou no hospital. E eu tinha muito leite. Quer dizer, colostro, né, no começo, entre leite e colostro. E eu lembro que eu tirei 30 ml de leite. 30. É um sonho, né? A moça falou, eu saí do hospital meia-noite. Eu falei, 6 horas da manhã eu tô de volta. Ela falou, esse leite vai dar e sobrar. Quando eu cheguei, ela falou, moça, esse menino mama. Ele tinha 3 dias. Ele mamou os 30 ml e ainda mamou NAN, que ela deu no copinho pra ele. Ainda pediu mais. E eu cheguei, ele tava berrando de fome. Como se ele não tivesse mamado nada, assim. Ele tinha 3 dias, ele ainda tinha reserva. Não era pra ele ser desesperado, mas ele era desesperado. Ele não podia chegar perto de mim, que ele arrancava a minha blusa, assim. Ele era muito pequenininho e ele fazia isso. Com 3 meses ele foi pra natação. Eu levei e ele nadava comigo. 50 minutos de aula. Quando ele chegava para me trocar, ele estava gritando. Ele mamava os 2 peitos para depois eu poder dar banho nele. Olha, senão ele não me deixava. É lindo, né? Coisa linda, né? Eu acho. Eu amo. Mas assim, era uma coisa que era prazer. É que você se estressa. Eu não conseguia comer, eu vivia cheirando a azedo, né? Porque era o tempo inteiro, eu falava, ele não vê mãe, ele só vê peito. Porque, mas é isso mesmo. Né? Mas é isso mesmo. É simbiótico mesmo. Era uma coisa fora do normal. Assim. Eu falava, gente, essa criança não é possível. E aí as pessoas falavam, não, vai melhorar. E aí foi parando dos 3, dos 4, os 5. Quando deu 4 meses, a pediatra falou, olha, vou começar a introduzir um pouquinho de alimento, porque ele tem muita fome. Então, seu leite não adianta, a mamadeira não adianta. E ele comia tudo. Ele com 1 ano comia camarão, carne de carneiro e mamava. Meu Deus, que lindo. Ai, Era o gostinho no final, né? Sim. E ele mamava. Ele tinha que mamar para dormir, senão ele não dormia. E aí, aos poucos, eu fui tirando. Não foi um desmame traumático, mas... eu acho que né, a questão do leite, da amamentação, une muito o filho, né? Sim. Que até hoje ele é muito apegado, é uma coisa fora do normal. Muito. E sabe o que eu vou te dizer? Psicologicamente, mesmo a mãe que não amamenta, é muito importante você colocar o neném para amamentar no seu colo. Você dá a mamadeira para ele no seu colo, você acaricia, você dá afeto. Então, mesmo para a mãe que não amamenta, é possível ela curtir, né, o amamentar, né, da mesma forma que se ela estivesse amamentando no seio. E isso é muito importante. Não é porque você não dá o seio para o seu filho que você não vai criar vínculo. Você vai criar o vínculo com carinho, com afeto, com um olhar. De toda maneira, ele está sendo amamentado ali pela mamadeira, mas ele está sentindo o seu cheiro. Né? Tem o contato mãe-bebê. A Márcia pode falar disso também muito, né, Má? O que eu vejo muito nas consultorias, né? Então, assim, as pessoas me chamam nos primeiros dias de pós-parto por alguma questão física relacionada à amamentação. Então, o mamilo que está traumatizado, a mama que está muito cheia, o bebê que chora demais. Então, assim, quando eu chego na consultoria, geralmente as minhas consultas levam em torno de 2 horas, às vezes passa um pouquinho, porque a mulher, ela tem muito mais, gente, é impressionante, muito mais demanda emocional
do que física, né? Então, assim, eu brinco que a amamentação, ela acontece entre as orelhas, né? Na cabeça. Sim. Porque é muito hormonal. Então, os hormônios responsáveis pela produção e pela ejeção do leite dependem que essa mulher esteja tranquila. Por quê? Porque se ela tiver num pico de estresse, ela tem uma descarga de adrenalina, essa adrenalina vai ser soberana em relação à prolactina e à ocitocina, que são os hormônios da amamentação, e vai falar, olha, aqui quem manda sou eu, vocês não têm lugar. E aí a mulher começa a refletir isso na amamentação. Tem um ditado que fala, o bebê chora o que a mãe não chora. Por quê? Porque o puerpério, ele é pesado, ele é nebuloso. Ele não é uma coisa simples, né? Então, muitas mulheres se preocupam demais com a gestação. Eu faço esse acompanhamento de gestação, de trabalho de parto, acompanho as mulheres desde a gravidez, trabalho de parto e amamentação. E eu trabalho a amamentação com elas nas consultas de pré-natal, porque elas precisam se preparar para isso. Não fisicamente, mas emocionalmente. E entender que tá tudo bem o bebê chorar de 2 em 2 horas para mamar. Tá tudo bem ele só querer peito. Por quê? Porque esse é o mecanismo dele de sobrevivência. Ele não conhece outro. E tem bebê que realmente tem uma necessidade de estar perto, que tem necessidade de sugar. E aí eu vejo muitas avós, tias, né? Geralmente são mais as mulheres que acabam fazendo parte dessa rede de apoio. E não é mal intencionadas que elas falam, mas assim, olha, esse bebê tá fazendo teu bico de chupeta. Olha, você tá mal acostumando. Ai, você não tira esse bebê do colo. E aquilo vai pesando no ombro dessa mulher. E aí ela tem que dar conta de uma culpa. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu sei ser uma boa mãe? Será que o meu filho gosta de mim? Eu já escutei isso, gente, em consultoria. Da mãe falar assim, ele não pega meu peito, Márcio, eu acho que ele não gosta de mim. E chora. Tem dias que eu choro junto, porque falei, não existe isso, não existe um bebê que rejeita a sua mãe, que rejeita, a gente tem que olhar muitos fatores. Muitas vezes a gente vê uma língua presa, uma postura, a forma como coloca o bebê no peito, ele não consegue abocanhar da forma correta, e não significa que ele não gosta, isso não existe, né? O bebê que rejeita a mãe, que não gosta da mãe, não existe isso. Por quê? Porque ele foi criado naquele ambiente, ele foi gerado naquele ambiente. Só que ele também precisa ser acolhido com afeto e com amor. Então, o bebê não faz bico de chupeta. Não existe isso, até porque eles não têm essa malícia. Ah, minha mãe, ela tem cara de chupeta, eu vou aproveitar. Não, eles não têm essa malícia. Mas eles têm necessidade, que é a fase oral que você falou, Dê. Quando o bebê está no seio, ele alterna a forma de sucção nutritiva para saciar a fome e não nutritiva para saciar a necessidade afetuosa, né, desse bebê, as necessidades emocionais. Sim. Então, o que a Daisy colocou e que muitas mulheres se cobram, e eu vejo muito isso, o bebê não tá ganhando peso no peito, o bebê não tá conseguindo mamar, então tem diversas dificuldades, daria assim uma outra live só pra gente falar das dificuldades, e que a mãe carrega muito essa culpa. Então o bebê não mama por minha culpa, ele não gosta do meu leite, então ela traz isso muito nela. E tá tudo bem se o bebê de repente precisar de uma amamentação mista por um tempo determinado, se ele precisar de outros métodos para poder receber essa nutrição, mas o que ele precisa muito é receber esse afeto, é receber esse carinho. Então, se a mãe não pode amamentar, não consegue amamentar, não tá dando conta, que ela traga esse bebê para o seu seio, no sentido de colo, e fala, o seu alimento também é possível chegar de outra forma, mas aqui, no seu colo, no lugar de onde você veio. Eu já atendi várias vezes consultorias que o manejo da amamentação é simples, 10 minutos a gente resolve. Era uma pega, era uma posição e tá tudo certo. E 1h30 de demanda emocional, de choro, de precisar colocar para fora. Então, assim, o pós-parto, né, e assim, eu acabo focando mais na questão do puerpério, porque é onde eu tenho uma vivência muito maior por conta da minha atuação profissional.
Mas eu vejo isso depois refletir lá na frente, né? A minha própria experiência com a minha primeira filha, que foi uma gestação super desejada, planejada, tanto por mim quanto pelo meu marido. O parto foi tudo tranquilo, né? Apesar de ter sido uma cesárea contra a minha vontade, mas foi uma indicação real, né? Ela estava em sofrimento fetal, precisou ser uma cesárea. Mas foi tudo bem no parto, ela chegou no quarto, ela já mamou, não tive dificuldade na amamentação, mas eu olhava para ela e eu só chorava. E eu pensava, por que eu choro? Por que eu olho para minha filha e sinto uma angústia? Por quê? Porque além de ter oscilação hormonal, era uma mudança absurda que estava acontecendo na minha vida. Então a maternidade traz essa mudança muito impactante na vida da mulher, especialmente quando é o primeiro filho. E aí quando a gente pega mãe de prematuro, gemelar, mãe praticamente solo, né, que tem que dar conta disso tudo sozinha, é de enlouquecer gente sã, né? Sim, e aí precisa ter o apoio, precisa pôr para fora, precisa falar, porque quanto mais você vai absorvendo e se culpando por tudo isso que você está sentindo, mais difícil vai ficando, e o bebê sente, né? Então... Você falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. O neném chora o que a mãe não chora. Gente, elas choravam pra caramba. E eu não chorei. Eu não tinha nem tempo pra chorar. Então, né? Então. Porque eu não tinha rede de apoio. Então, era eu ou eu. E aí, eu tinha que dar conta de uma situação que eu não tinha experiência nenhuma. Na minha família não tinha uma criança. Então, eu não sabia trocar uma fralda, eu não sabia como amamentava, eu não sabia como trocava o bebê. E outra, eu tinha desespero. Eu nunca peguei um recém-nascido ou com menos de 4 meses no colo. Nunca. Porque eu tinha pavor, porque eu achava que a criança era muito pequena. Imagina quando eu vi o meu, eu olhava assim e falava, meu Deus, agora eu tenho que dar conta de dar banho. Eu nunca passei por nenhuma experiência dessa. E aí, de repente, a criança é jogada no seu colo, sem ninguém para me ajudar. Falar, agora você se vira. E o tamanho da responsabilidade, né? O tamanho da responsabilidade que a gente tem. A gente precisa manter essa criança viva. Ele, sabe que olha quanto isso é pesado. Ele sempre dormiu no quarto dele, no berço dele. Se ele virasse, eu acordava. Era impressionante. Assim, e eu sempre tive um sono pesado. Se ele respirasse mais forte, eu acordava. Assim, era uma coisa fora do feeling comum. De mãe. Raquel, imagina você tá dormindo, aí você levanta, aí você fala, vou olhar no berço. Você olha, seu neném tá assim, ó. Quase desta cor. Jesus. Senhor, uma tava dormindo, ok, e a outra tava... E aí você passa a mão em uma, passa a mão na outra e fala, eu vou botar no carro e vou. E você põe no carro e vai. Sim. Quantas vezes eu cheguei a deixar o meu carro na rampa do hospital, jogar a chave e falar, até é o que tá parado, e entrar na UTI. Sim. Eu dizia que assim, tava tudo ótimo, desde que ele não ficasse doente. Tava tudo bem. Porque quando ele tinha febre, eu tinha pavor que ele tivesse convulsão. Eu nunca vi. A minha avó convulsionava porque ela tinha disetima. Na verdade, eu acho que minha avó tinha alguma coisa mais séria que ninguém, né? Ela era de 1915, então as pessoas não conheciam muito bem. Ela convulsionava e eu vi ela convulsionar algumas vezes. Então aquilo me traumatizou. Então quando a pessoa falava, então se a febre chegar a 40 graus ele pode convulsionar, se ele tivesse febre, eu não dormia nada de noite. 0. Eu cheguei a passar uma semana sem dormir nada. Porque ele estava uma semana com febre. Então, é isso que eu falo. Assim... E aí as pessoas falam, mas você sobreviveu como? Eu falo, não sei. Né? Há coisas que te perguntam. Exato. Porque às vezes eu fico pensando hoje e eu falo, gente, como eu passei por aquilo e eu fiquei viva, né? Porque não é uma situação simples. Você não dorme, você não come direito, você não pensa, porque é verdade o hormônio, né? E eu trabalho só com intelectual. Às vezes eu falava, Deus, a minha cabeça precisa estar boa, mas eu não dormi. Eu só amamentei, ele não era muito de chorar.
Porque como ele comia bem e tinha um intestino bom, ele não chorava muito. Mas ele mamava enlouquecidamente. Então, eu falava, meu Deus, eu não consigo pensar, né? A privação de sono, ela é terrível, gente. Terrível. Sim, eu tenho gestantes que falam, eu vou aproveitar para dormir agora, porque dizem que depois que nasce é difícil. Eu falo, olha, não existe reserva. Então, infelizmente, não existe reserva. Você pode dormir 9 meses e hibernar. A primeira noite que você passar em claro, o dia seguinte você vai sentir e vai ficar cansada e você vai dar 7 horas da noite, você vai estar de pijama ainda, descabelada. Então a gente precisa olhar pra gente também, sabe? Sim. Isso é uma coisa que a maternidade a gente se doa muito pros filhos, né? É uma doação incondicional. Independe de qualquer coisa, a gente vai estar lá, a gente vai fazer. Mas a gente não pode deixar de olhar pra gente, né? Porque a privação de sono, cansaço, tantas coisas que a gente abre mão, uma hora a vida cobra da gente. Sim. Né? Então, e acaba refletindo nos filhos também, né? Sim, eu também acho. Uma coisa que eu acho importante a gente colocar aqui é que, assim, eu conheço algumas mulheres que pararam de amamentar porque acham que o seio vai cair, né? Que não vai ter mais aquela beleza que... Bom, em primeiro lugar, né? Depois dos 40 anos... vai cair de qualquer jeito, amamentando, não amamentando. Então, isso é mito. Né? É verdade. Então, não tem muito essa história. E o amamentar, eu acho que traz, na verdade, eu já li estudos, né? Previne o câncer de mama. Sim, então, tem muito benefício para a criança e para a mãe. E o corpo, né? Eu acho que isso é uma coisa que a mulher sente muito. Porque ela vê, o corpo, eu costumo dizer que a mulher parida, ela nunca mais é igual. Ela não é a mesma. A gente nunca mais... Eu não me sinto igual ao que eu era antes de ter um filho. Olha, da Gabi eu fiquei super bem. Super bem. Melhor do que eu era. Eu engravidei das meninas com 39 anos, das gêmeas, usando calça jeans número 38. Mas não tem nada de eterno, né? Depois eu dancei um pouquinho. Até porque pisou nos 40 no ano seguinte, né, amiga? Exatamente, não tem como, né? Mas muda mesmo. Hoje eu vejo que muda. Acho que você ser mãe aos 22 é uma coisa, você ser mãe aos 39 é outra. É uma coisa importante que você está colocando, acho importante a gente falar um pouquinho, do Baby Blue. Sim. Né? Sim. Então, o que acontece? Quando a mulher tem o neném, né? Há uma queda brusca hormonal. Sim. Né? E essa queda, muitas pessoas confundem com depressão, mas ela não tem nada a ver com depressão. Ela dura aí em torno de 15, 20 dias. Isso é muito importante a gente colocar aqui. Depois de 15, 20 dias, no máximo 25 dias, você viu que você não está bem, procura um profissional da área de saúde, porque você precisa de ajuda. Depois de 20 dias... é realmente diagnosticada essa tristeza como depressão pós-parto. E você não precisa estar em sofrimento, você pode ter apoio psicológico, você pode ter apoio emocional. Então procure, porque depressão pós-parto é muito sério. É muito sério. E muitas vezes você sofre, você tem raiva do seu bebê, você se sente culpado, você não cuida, você não quer ver. E essa rejeição... não é culpa sua, não é responsabilidade sua. Então, da mesma forma que o seu filho precisa de aconchego e de acolhimento, você também precisa de aconchego e acolhimento, e muitas vezes a família não tem como te apoiar e te acolher nesse momento porque ela não sabe. Então, passou desses 15, 20 dias, procure ajuda. Não fique você sofrendo, porque você sofre, o neném sofre e todos à sua volta vão sofrer. E muitas vezes vão te cobrar, né? Então, existe a autocobrança, existe a cobrança, né, Márcia? Sim. Então, procurem ajuda, porque não precisa durar. Esse sofrimento não precisa durar. Fora a ignorância, né? Tem gente que acha que não existe que é frescura, depressão, né?
pós-parto. Tem muita gente que fala, né? Mas é frescura. Sim. Raquel, você na sua área, a gente pode até trazer um pouquinho do infanticídio. Sim. Na verdade, a pena é muito diminuída em estado... É quando a mãe mata a criança quando está em estado puerperal. Esse homicídio, né, que acontece, não é uma coisa que não aconteça, acontece com uma certa frequência, infelizmente, até por falta de informação, essa mãe entra numa depressão tão profunda que ela acaba matando o próprio filho, mas ela não tem consciência, por isso que a pena é muito diminuída. Eu tive um caso no consultório. De uma mãe que cometeu infanticídio, ficou em Franco da Rocha, né, no manicômio judiciário feminino, e é muito sério. Ela me levou o álbum dela grávida, e ela dizia: doutora, a senhora está vendo alguma barriga aqui? E é isso mesmo, né, que acontece. E como a Raquel colocou, infelizmente acontece. Né, a pena é muito diminuída porque é uma patologia e isso é muito sério. Então a gente não está aqui só para falar das maravilhas da maternidade ou dos desafios da maternidade, né, mas também de uma patologia que é bastante complicada, e trazendo isso para vocês aqui, até como rede de apoio e família, vocês podem perceber o quanto essa mãe precisa de apoio, o quanto essa mãe precisa de ajuda. Então não brinquem com o emocional de uma mãe, o sofrimento de uma mãe, porque é possível que todos estejam protegidos nesse momento, se você pega no início. Depois tudo complica. Né? E é importante colocar também que muitas vezes ela não tem essa consciência, né? Sim, que ela tá com depressão pós-parto, porque pode ser realmente uma evolução do baby blues, né? Que é a tristeza puerperal, que é absolutamente normal. Mais de 85% das mulheres em pós-parto tem a tristeza puerperal, porque o hormônio literalmente despenca, é uma queda brusca, assim, placenta saiu, o hormônio despenca, e aí tem todas essas sensações, mas elas duram pouco, né, 15, 20 dias, como a Daisy falou. Só que muitas vezes elas se associam com outros fatores também, né? O entorno dessa rede dela, né? Da chegada da criança, da falta de sono, não consegue se alimentar. Muitas vezes o parceiro ou a parceira não tem condições de ficar com ela, não tem licença paternidade, não tem... Sim, tem, né? As pessoas, a gente... Tenta entender a dinâmica familiar também. Não tem uma mãe que mora perto, ou de verdade pessoas que mais dão palpite do que ajudam, e as coisas vão evoluindo, né? Então, quais são os sintomas mais clássicos da depressão pós-parto? Passou esse primeiro mês de vida do bebê, essa mulher está sempre triste, com ares melancólicos, pouco vínculo com o bebê, ou sensação de culpa, ou chora à toa, choro fácil, não tem paciência, né? Muitas vezes a mulher briga com o bebê, chama a atenção do bebê, o bebê chorando, mas por que você está chorando? Já vi situações como essa, e isso alguém precisa olhar para isso, porque pouquíssimas mulheres, e a Deise está aqui, não me deixa mentir, pouquíssimas mulheres vão ter o insight de falar, opa, eu acho que eu tô com depressão pós-parto. Não tem mesmo. Raríssimas. Sim. Então, se alguém não sinalizar e falar, filha, mulher, amor, seja lá, amiga, você não tá bem, vamos conversar? Você quer conversar? Você quer falar? Porque é o primeiro passo, né? Ela falar o que ela tá sentindo. E aí sim buscar ajuda, que eu acho que na vida todo mundo deveria fazer terapia, né, Dê? Tá bem, tá mal, não importa, porque a gente vive numa sociedade que cobra muito da gente, né? A propaganda do Boticário, desse mês do Dia das Mães, super impactante, né? A mulher julgando a si própria. Você não amamentou, você colocou seu filho cedo na creche, você tem que trabalhar, você não cuida, e aí quem absolve essa mãe? O próprio filho, e fala, tá tudo bem. Por quê? Porque é o que a gente estava conversando antes da gente entrar no ar, né? A questão da qualidade. Nem sempre a mulher que tem total disponibilidade para ser mãe, que não precisa trabalhar, que tem recursos, que o marido dá conta, nem sempre essa mãe vai ser a mãe perfeita. Que, aliás, gente,
Mãe perfeita, só existe uma possibilidade, não ser mãe. Exatamente. Você quer ser uma mãe perfeita? Você não seja mãe, porque é impossível, né? Não existe maternidade perfeita. A maternidade real, ela é dura, ela é difícil. E quem transforma isso numa situação leve? É a gente, né? Então, assim... Outras mulheres. Eu também acho que a conversa é muito importante, né? A gente ter um espaço, conversar, poder... trocar experiência. Hoje a internet permite mais isso. Quando eu fui mãe, ainda não tinha essa internet toda, né? E eu fui mãe com 34 anos. Eu já não era mais uma menina, mas eu achava que era muito cedo para ser mãe, sabe? Eu achava que aquilo tinha que ir mais para frente. Mas porque eu não estava preparada, assim, eu não tinha um planejamento para ser mãe, né? Mas o que eu falo é que a partir do momento que eu descobri que eu ia ser mãe, eu mudei o meu perfil. E aí eu falei, não, o único que não pode sofrer é essa criança que vem e que não pediu, né, para estar aqui. Mas assim, muitas vezes eu me peguei, não com culpa, porque eu não pararia de trabalhar, mas pensando, poxa, eu podia ter uma qualidade, porque era assim, às vezes a pessoa falava, ele falou com cuidade. Não sei. Não lembrava. Eu não tinha tempo para algumas coisas. Então, assim, com quanto tempo ele deu o primeiro passo? Não sei. Eu sei que com 9 meses para 10 meses ele começou a andar. Ele caiu e aí com 10 meses ele já andava. Ele era muito rápido para tudo. Com 1 ano ele já falava várias coisas. Tanto é que com 1 ano e meio ele foi para a escola. 1 ano e 3 meses ele foi para a escola. Porque ele falava mãe, pai, água, quero, não quero. Então ele se expressava já. E aí, por quê? Porque ele ia para o escritório e via a gente entrando, saindo. Então ele tinha muita oralidade. E aí isso fez com que ele ficasse cada vez mais... Socializou ele bem rápido. Mais social, né? Sabe que isso que você está trazendo, e aí são vários olhares, né? Numa família existe a sistêmica familiar. O neném, ele já nasce com um papel. Sim. Isso é bastante importante colocar. Né? Então, você falando isso agora, ele foi para a escola e tal. Existem todos os tipos de casamento que a gente pode pensar e imaginar, todos os papéis que a gente pode pensar e imaginar. Né? Então, tem filhos que nascem substituindo um aborto, um neném que veio a óbito. Tem filhos que nascem com o papel de salvar o casamento. Tem filhos que nascem para agradar o sogro e a sogra. Tem todo tipo de papéis que já vem com ele. Então, muitas vezes, a mãe, quando esse neném vai para a escola, ela também se sente angustiada porque tirou parte dela. Existem adolescentes que eu atendo com 13, 14 anos que dormem com os pais. Qual é o papel deste adolescente já que dorme com os pais? Que papel tem esse filho para um pai e uma mãe que infantilizam essa criança e adultizam essa criança? Então, eu chamo aqui porque a mãe e a maternagem, ela não é só quando o bebê nasce e é bebê. Sim. Não, acho que é pior ainda. Só muda de fase. Só piora. Você vai ser mãe sempre. É igual videogame. Tá mudando de fase. E vai ficando cada vez mais difícil, né, gente? Pela vida toda. E tem um detalhe ainda. Né? Por exemplo, minha mãe hoje, de 84 anos, eu virei mãe dela também. Você não deixa de ser mãe nunca. Sim. Né? Sim. Porque você vai ressignificando a sua maternagem. Então, é muito importante a gente colocar isso. Eu tenho a Gabi com 29 anos hoje, e eu não posso cobrar dela, filha, a hora que você chegar em casa me liga. Mas quando ela me liga, eu durmo tão em paz,
né? E assim, a maternagem é um ir e vir constante de erros e acertos, e de você equilibrar, aquela história de você tira 6 laranjas de cá, põe na balança de cá e vê como é que você equilibra, e não tem receita para você ser mãe. Eu penso que ser mãe é você ter disponibilidade interna, é você querer ser mãe. Eu acho que essa é a melhor medida. Sim. Né? E eu digo muito isso, Deus nos confiou a maternidade. Então Daisy, penso que no mínimo as minhas filhas têm que sair deste mundo melhor do que elas chegaram. E ainda assim, nós temos a responsabilidade porque nós estamos criando seres humanos. Então, uma vez eu atendi um pai no consultório, uma família bastante comprometida, e o pai não me ouvia de jeito nenhum. Não me ouvia, numa resistência assim absurda, e eu disse, tá bom, pai, eu vou mudar minha pergunta. Se o seu filho for como você, um adulto como você, tá bom? Ele falou, Daisy, aí já não tá muito. Eu falei, então a gente pode mudar a conversa? Sim. E isso vale para pai, isso vale para mãe, isso vale para uma avó, né, que dizem que a avó é mãe 2 vezes, então ela também tem um limite. São sempre papéis, e qual a intensidade desses papéis? O quanto você pode contribuir com o outro, com essa mãe, né, o quanto você pode acolher. E assim, você vai julgar, você vai ajudar, né? Tem aquele ditado, quem não ajuda não atrapalha, fica de boca fechada que já tá bom. Então assim, o quanto você vai agregar? Você vai abrir a boca para ajudar? Você tá preocupado, você tá fuçando na vida do outro? A gente tá falando de relações humanas. Sim. Outro dia eu li uma matéria sobre isso que falava, que era uma pergunta, né, que falava assim, depois discorria todo o texto. Quando que a rede de apoio deixa de ser rede de apoio e passa a ser invasão? Né? Porque a gente precisa de ajuda. Sim. Mas até que ponto essa ajuda também realmente vai ser importante e vai ajudar e não atrapalhar, né? Sim. Então, e as pessoas, muitas mulheres têm receio de falar, têm medo de falar, não quer ferir, não quer magoar, e vão absorvendo, né? Só que, de alguma forma, isso vai acabar aparecendo em algum lugar, e muito provavelmente na sua própria maternidade, né? Eu falo que o peso da culpa é o mesmo peso da autocobrança. Então, Sim. quanto eu me cobro, vai ser relativamente proporcional ao quanto eu me culpo, né? Então, mais uma vez, batendo na tecla, porque a gente fala pra gente mesmo, né? A gente fala pra gente mesmo. Que quanto mais a gente se cobra, mais difícil fica da gente entender que tudo bem da gente errar, né? Porque faz parte do ser humano, faz né? parte da nossa maturidade. Porque eu não nasci mãe, você não nasceu mãe, ninguém aqui nasceu mãe. Sim. A gente aprende com eles, né? Mas isso é importante. A gente tem que ouvir os filhos também. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que vem se perdendo com o tempo. E o que é esse ouvir? Não é o filho que domina a casa, mas é a individualidade. Porque ainda que você também seja, e acho que isso também é importante a gente falar como mulher, você não é mãe e deixa de ser mulher. De jeito nenhum. Então, isso é importante. Porque existem mulheres que se tornam mães e elas esquecem que elas são mulheres. E recai sobre quem? Sobre os filhos. Porque ela vai culpar depois, ela vai cobrar, ela vai ser uma mãe-aranha, ela vai achar que aquele filho tem obrigação de servi-la. Então, isso não pode acontecer. Agora, você tem que dar um espaço para esse filho. Você tem que ouvir, às vezes, o que o filho tem a te dizer, porque ele tem o que dizer. Uhum. Mesmo que seja pequeno, ou quando é um adolescente. Não é para ser amigo, não é para dominar a casa, mas ele tem uma individualidade. Então, ela também tem que ser respeitada. Então, eu acho que o que hoje a gente perdeu um pouco, quer dizer, é difícil esse equilíbrio, é você dar espaço, regrar, né? E saber a medida disso, o equilíbrio. Porque, na verdade, a vida
é cheia de equilíbrio. Você tem que equilibrar sempre a balança, né? Muitas vezes eu tive que equilibrar entre o profissional e a maternidade, e eu tinha que entender que eu tinha que dar um jeito nisso e resolver. Porque, do mesmo jeito que vocês falaram da rede de apoio, quem nunca tem rede de apoio sofre demais também. Por quê? Porque você não tem uma avó, mesmo que dê um palpite errado, mas você não tem isso. Então você não tem base, você fala, gente, mas eu vou perguntar para quem? Isso é muito angustiante, né? As mulheres que hoje chefiam muito as casas, e às vezes elas se veem numa situação, por exemplo, eu lido com alguns casos em que a criança, em que o adolescente vira um delinquente. Essa mãe faz o quê? A culpa é dela? Isso é uma coisa muito séria, né? O que faz um filho delinquir? O que faz um filho virar um marginal, né? À margem da sociedade? E nem sempre é a mãe, ou o pai, ou a família. Existe uma coisa chamada, infelizmente, que as pessoas têm uma certa índole para algumas coisas, e o meio facilita isso. Porque você tem irmãos iguaizinhos criados, sim. Um é bandido e outro é completamente correto. Mas você quer ver uma coisa? Falando da disponibilidade interna, né, como a Raquel está colocando. Ninguém vai dormir são e acorda delinquente. Sim. E aí nós falamos de limites. Que tanto a gente já conversou aqui, né, Raquel? O que é que você deixa passar? Então, por exemplo, eu sou palestrante, dou palestras em escolas, nós trabalhamos com rodas de conversa, com mães, com parturientes, com puérperas, mães de todas as categorias, mulheres. E a gente faz muita roda de conversa, eu e a Márcia. Então, por exemplo, a gente pergunta, você sabe que música o seu filho gosta? Você sabe qual é a comida que ele mais gosta? Como chama o professor dele de matemática? E a menina que ele gosta? E o menino? O que é que ele acha dessas baladas de hoje? Que time que ele torce? Como que ele gosta de dormir? Tem mãe que não sabe. Muitos pais não sabem. Tem pais, e isso é verdade, tem pais que perdem os seus filhos dentro do quarto, que perdem os seus filhos na internet. Cada vez mais comum hoje isso. Cada vez mais. Então, você imagina, eu falo isso até numa palestra, você imagina você chegar na Praça da Sé e deixar o seu filho lá por 4 horas, sozinho. Não é assustador? Sim. É mesmo, é assustador você deixar o seu filho, sei lá, de 10 anos, de 12 anos, de 15 anos, na Praça da Sé, em São Paulo, sozinho. Eu não deixaria, você deixaria? De jeito nenhum. A gente deixa eles expostos na internet. Eu acho que a gente precisa ter um bem bolado, né? Eu falo isso. Sim. O meu filho tem acesso ao meu celular, então o contrário tem que ser igual, a recíproca tem que ser igual. Eu tenho que ter acesso ao que ele vê. Raquel, você tem que ter acesso ao celular dele, nem sempre ele tem que ter ao seu. Sim, mas é uma hierarquia, entende? Eles não aceitam isso. Sim, mas às vezes o que você precisa? Você precisa negociar, porque hoje o filho, ele não é mais um filho que você diz assim, é porque eu quero, porque eu que mando e ele vai aceitar. Porque a internet, ela lançou uma série de coisas em cima. Eu tava vendo que aquele Neto, não sei o que Neto... Felipe Neto. É um dos 10 maiores influenciadores do mundo. E que faz um desserviço, né? E ele faz um desserviço. Lá vamos nós de novo, Raquel. Certo? Então, assim... Socorro. Imagina você deixar o seu filho olhando, não vendo o que ele tá vendo. E aí ele começa a dizer determinadas coisas. E eu acho que é essa atenção que você tem que ver. Como é que seu filho se comporta diante de algumas situações? Então, ali é o ponto de alerta. Mas tem pai que eu sei porque eu pergunto às vezes.
eu tenho algumas situações de pais que perderam os filhos adolescentes. Eu falava, mas você não teve nenhum sinal? Ah, ele falou uma coisa assim, ele deixou uma carta para não sei quem, ele deixou não sei o que para não sei quem. Eu falei, gente, mas será que não percebeu que isso era uma despedida? Não. Olha, muitas vezes os pais não querem enxergar, né, Raquel? Vê, mas não enxerga. quer ver uma coisa? Mas porque dá trabalho, né? E muito. Exatamente. Quer ver? Mudança de nota. Sol, agasalho, capuz, perda de peso, irritabilidade, insônia, dormir muito. Tudo isso são sintomas de depressão. Então, fiquem atentos, Sim. porque, assim, eles sempre, sem exceção, sempre, pode pôr sempre em letras garrafais, dão sinais. Sim. Mais de 3. Sempre. Sim. Sempre. Aí você fala assim, não, depressivo é aquele que não toma banho, não sai da cama. Mentira, seu filho pode estar super depressivo, correndo risco e ser um tentante, que é como a gente chama, né? Quem tenta o suicídio é um tentante. E ele pode estar sorrindo, ele pode estar no meio de amigos, ele pode passar e te beijar. Só que você tem que estar atento a outros sinais. Principalmente porque hoje em dia o jovem se mutila muito, né? Você sabe que, né, às vezes as pessoas falam assim, eu vejo todos os amigos do meu filho, quase todos de moletom e capuz, aí eu fico pensando, meu Deus. Outro dia, ele tem ido para a escola, aí eu falei, ô João Henrique, você tá com algum problema? Mãe, você tá louca? E ele só anda de cueca em casa. Eu falei assim, menino, você não se corta, não. Ele falou, mas que pergunta é essa, mãe? Mas porque você ouve tanta coisa, é tanta informação. E assim, eu acho que a gente tem uma relação aberta. Então, por exemplo, se eu tiver que conversar alguma coisa com ele, de namorado, de relacionamento, eu sento com ele e converso, mesmo num jeito mais, não pesado, né? Leve. Sim. Mas ele precisa entender algumas coisas, né? Porque ele é um adolescente. E os hormônios, eu acho que a pior fase da vida é a adolescência. Porque você não é ninguém, ao mesmo tempo você é alguma coisa. Então, é muito difícil essa fase. E hoje em dia eles são muito cobrados, né? Pior do que a gente. Eu acho que é pior. Eu acho que é muito pior. Eles são muito vulneráveis. Sim. Eu acho que é pior. Eu acho que é muito pior. Porque na nossa época, ainda que a gente tivesse algumas situações ruins, elas terminavam. Hoje elas se eternizam por causa das redes sociais. Sim. Então isso massacra o jovem, né? Então eu acho que os pais precisam ser mãe de um adolescente, de um adulto, tomar cuidado, entender o problema do filho, colocar ele no colo mesmo que ele seja grande, né? Porque isso é acolher. Eu acho que esse acolhimento do filho tem que ser eterno. Eu acho que as mães precisam entender isso. E tem tantas formas de você acolher, né? Tem tantas formas de você colocar no colo, como a Raquel está falando, né? Eu lembro, a Gabi já era um mulherão do meu tamanho, né? Mas só tinha tamanho. Então, nós deitávamos para dormir. Eu falava, Gabi, deixa a mamãe deitar aqui com você e tal. Então, a gente tinha várias brincadeiras, tipo, de uma pegar a mão da outra, sabe? E brincar de esconde-esconde, brincar de quantos dedos tem aqui, não sei o quê. Mas era o estar junto. Sim. Né? Sim. Isso é muito importante. E assim, a gente sabe quando os nossos filhos são bons seres humanos, pelas atitudes, pelas sutilezas que a gente observa. Né? Então, por exemplo, na nossa época, muito mais na minha, que eu sou mais velha que vocês, não tinha bullying. Não, eu acho que tinha. Não tinha o nome bullying. Mas não tinha o nome. Nem o peso, não tinha como é hoje. Né? Todo mundo... Quem aqui não foi chamado de alguma coisa, não teve um apelido, não puxou o cabelo? Exatamente. E aí o que acontece? Eu fui estudar muito sobre bullying e tal. O bullying, ele começa dentro de casa. Sempre. Sim. Sempre.
Porque a vítima tem perfil também. Exatamente. Então, tanto do agredido como do agressor. Isso, exatamente. E eu falo como psicóloga clínica, os dois têm que ir para terapia. Sim. Tanto a vítima, tanto ele que sofreu bullying ou ela, como quem fez o bullying. Então, existe aquela linha que é muito tênue, que a gente também não pode passar a mão na cabeça. Sim. Muitas mães falam, não, meu filho é ótimo, meu filho é o melhor. Não, às vezes não. Né? Como existe a mãe tóxica, existe o filho que é tóxico e você tá ali para ajudá-lo. Né? Você é o termômetro. Eu falo muito para as meninas, eu falo, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês não puderem me contar o que vocês fizeram e como vocês fizeram, não façam. Tem alguma coisa errada. Então, elas sabem que o termômetro de casa não pode contar o que fez e nem como foi feito. Olha, pensa porque não vai ser bom para você. Então, eu acho que, além de todo o cuidado que a gente tem que ter, a gente também tem que oferecer ferramentas para esses adolescentes, para essas crianças. Como você colocou, o adolescente, ele chega num momento de pré-adolescência principalmente, ele não é mais criança. E ele também não é adulto. Então, o que ele pode, ele já não quer. E o que ele quer, ele não pode. Como é que você lida com esse espaço aqui? É difícil. E eu falo, é difícil. Eu sou psicóloga, eu sou da área. É muito difícil. Eu sou psicóloga no consultório, dentro de casa eu sou mãe. Né? E psicólogo tem dor de barriga, psicólogo tem filho que chora, psicólogo tem filho que surta, psicólogo tem filho de todo jeito. Como enfermeira, como advogada, e não tem jeito. Não adianta a gente... Não adianta a gente sentar aqui e falar bonito. Olha, é cada suspiro que a gente dá que não é brincadeira. Né? Mas você precisa ter um diferencial, que é o ouvir, né? Que é a escuta, que é você olhar, que é você sentir como está o seu filho. A gente sempre conhece o filho da gente. E entender também o momento que a gente precisa pedir ajuda. Né? Porque muitas vezes a criança ou o adolescente manifesta alguma coisa, né? Ou verbalmente, ou no comportamento, e a gente não sabe lidar com aquilo, né? E aí a gente também precisa pedir ajuda, né? E falar, olha, não sei lidar com essa situação, eu passei por isso há alguns anos atrás, né? Daisy super me ajudou também com a minha filha, e aí quando eu fui pedir ajuda para ela, a terapeuta falou para mim, quem precisa de ajuda é você. Por quê? Porque para ajudar a sua filha, você precisa entender algumas coisas também e resgatar algumas coisas também da tua própria história enquanto criança. E foi ótimo. Para poder cuidar dela. E assim, desde que a gente começou a se cuidar, tanto eu quanto ela, o jogo virou completamente. A gente estava se afastando, ela tinha 8 anos, e a gente estava se afastando. Por quê? Porque eu cobrava dela um comportamento que eu achava que era o ideal, e não existe comportamento ideal. Por quê? Porque ela é uma pessoa e eu sou outra, completamente diferente. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, não, ela vai ser quem ela é, ela não vai ser quem eu gostaria que ela fosse. Então, quando a gente deixa de criar expectativa, e aí eu coloquei isso para várias situações da minha vida, né? Desde que eu comecei a deixar de criar expectativa em relação às pessoas, a minha vida se tornou muito mais leve, né? Porque assim, a Daisy é muito amiga minha, a gente se dá muito bem, mas eu não crio expectativa em relação a ela, porque ela é ela e eu sou eu. De repente, se ela tem algum comportamento que eu não teria, não cabe a mim julgar. Aprendi outra coisa com ela, sacola. Cada um tem a sua sacola, né, Dê? Sim, e a Gabi traz muito isso. Eu tenho minha filha também, a Gabi. E ela fala, mãe, isso não é da sua sacola. E aí ela tá na questão da idade, 12 anos, o conflito, os amiguinhos e tal. Olha, mãe, o fulano, a fulana tem algum problema, alguma questão, mas então, é a sacola dele, o que eu posso fazer? Eu escuto, mas eu não posso fazer nada. Eu falei, então, é isso mesmo, porque a gente tem que entender quais são os nossos limites, porque senão eu ultrapasso a margem deles, independente de quem seja. Com meu marido é assim, com as minhas 2 filhas é dessa forma, né, assim, elas trazem alguma questão
de repente, de relacionamento, de convivência, ou algumas atitudes, e a gente fala, olha, não é legal agir dessa forma, ou parabéns pela sua atitude, mas não criar expectativa em falar, olha, se eu fosse você, eu faria desse jeito. Então, a gente já nem tem esse discurso. Por quê? Porque eu não sou ela e ela não sou eu. Sim. Né? De repente, o que eu penso como correto, na cabeça dela ainda não é. Ou realmente não é para ela naquele contexto, né? Então, é muito, muito interessante isso, né? Eu lembro do meu filho um dia, o meu filho é muito calado, assim, no sentido de cada um tem a sua vida e eu não tenho que me meter na vida de ninguém, porque ele é da paz. Ele é diferente de mim. Eu sou da guerra e ele é completamente diferente. E um dia eu falei assim, escuta, teve uma briga na sua escola, o negócio foi super sério, você não me contou nada. Ele falou, e você precisa saber da vida dos meus amigos? O que isso interessa, mãe? Você vai interferir no quê? Eu olhei pra cara dele. Oi? Depois eu fiquei pensando, realmente não vai interferir. Mas eu não podia deixar, ele era muito pequeno. Eu falei, escuta, mas eu preciso saber se chegou em você, se você falou alguma coisa, como é que você se posicionou? Não me atingiu em nada. Se me atingisse, você seria comunicada. Então você não tem que saber. Então, a partir dali, como ele é muito diferente de mim, eu tive que, desde muito cedo, aprender o que você aprendeu. Então, assim, eu tive que respeitar o espaço dele, porque ele era completo. Eu não entendia as atitudes dele, às vezes. Porque o meu filho, por exemplo, dizia, mamãe, eu te amo. Eu falava, aham. E ele falava, mamãe, eu te amo. Eu falava, aham. Um dia ele falou, você não vai dizer que me ama? Eu falei, mas você não acha que eu te amo? Tudo que eu faço por você? Ele falou, não adianta, eu quero ouvir da sua boca. Diga que me ama. Eu olhei pra ele e falei, tá bom, João, te amo. Tá satisfeito? Agora sim, mas toda vez que eu perguntar, você tem que falar de novo. Tanto é que às vezes ele sobe a escada de casa, no meio da escada ele fala, eu te amo. Às vezes eu faço de propósito, não respondo. Enquanto eu não respondo, ele não para de falar. Eu falo, Deus, o que será? Eu falei, você é muito carente, meu filho, não precisa disso. Preciso sim, eu quero ouvir da sua boca, senão não tem validade. Então assim, uma pessoa completamente diferente, porque eu não tenho necessidade de ouvir isso de alguém. Se a pessoa me praticar um ato que eu entenda que aquilo é amor, vale 1000 vezes do que alguém falar. Mas ele me fez mudar, eu tive que mudar. Ele não me deu opção. Ele me colocou em xeque e obrigatoriamente tive que... Até hoje eu ainda dou risada toda vez que ele fala, porque é uma coisa assim, incessante. Ele fala muito o tempo inteiro. Eu falo, mas você precisa banalizar tanto isso? Você não gosta de mim? E ele pergunta. Porque ele dizia, Pitico, né? Você não gosta do seu João? Oi. Se eu não dormisse com o rosto pra ele, ele dizia, você não gosta do seu João? Olha. Eu falava, santo Deus, preciso respirar. Tinha que ficar grudada com ele. Essa coisa da cama, de estar... Até hoje, às vezes ele levanta no final de semana, vai pra minha cama, e aí ele quer um abraço, ele quer que eu brinque com ele quer resgatar. Outro dia ele foi fazer cabana. Eu falei, meu filho, com esta idade, João Henrique... Assim, mas eu percebo que a qualidade do tempo que ele pode estar comigo, porque ele sempre brigou muito comigo, porque eu trabalhei muito, ele às vezes dizia, eu quero pôr fogo na faculdade. Ah, já escutei isso. A minha pequena fala, mãe, não sei porque tanto bebê tem que nascer. Por quê? Porque cada vez que nasce o bebê de alguma gestante que eu atendo, eu tenho que ir, sim, independente da hora. E ela fala, mãe, final de semana, tomara que esse final de semana ninguém resolva nascer, tá? Fala para tuas fala para suas gestantes que esse final de semana não pode nascer ninguém. No aniversário dela, ela ficou extremamente preocupada. Mãe, isso porque eu tinha 3 datas prováveis de parto muito próxima do aniversário dela. E eu rezando, né? Senhor, pulo dia 24, pulo dia 24. E aí ela me cobrava, mãe, e se algum neném quiser nascer no dia 24? Porque o dia 24 é meu e você é minha. Eu falei, então, mãe, já combinou, tem outras pessoas que vão atender, e todas as minhas gestantes sabiam. Eu falei, olha, gente, eu trabalho o mês inteiro, em qualquer horário, mas no dia 24,
é aniversário da minha filha e eu preciso estar com ela. E todas elas super compreensíveis. Graças a Deus, nenhum nasceu nem perto do dia 24. Deu tudo super certo. Mas ela me cobra nesse sentido também, de estar perto, de estar junto. Muito real dos filhos para a mãe que tá no mercado de trabalho. E eu acho engraçado que tinha uma história assim, que se alguém dissesse, ela é minha prima, ela é minha irmã, ela é minha sobrinha, ele falava, não, ela é minha mãe, ela não é nada de ninguém. Em casa é assim. Em casa é assim, aconteceu hoje, antes de eu vir para cá. Elas estão em casa vendo, elas são prova viva disso. E uma outra coisa, que é essa história assim, mãe, porque eu fui para online, né? Tudo foi online. E online, todo mundo super abalado emocionalmente, ou no começo, ou no meio da pandemia, ou agora, porque agora tá vindo síndrome de burnout direto. Sim. E elas olham para mim e falam assim, não tô acreditando. Eu não estou acreditando. Você vai atender de novo? Eles nos conformam, né? Não. Mas sabe uma coisa que eu falo muito para as minhas filhas? Porque, assim, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, né? Assim, Também. elas são prioridades na minha vida e elas sabem disso, porque eu falo isso para as duas todos os dias. Mas eu sou apaixonada pelo que eu faço no meu trabalho também. E aí, quando elas começam, ai, mãe, porque a gente tá com saudade, mas você vai sair de novo, você vai trabalhar de novo. Eu tento organizar o meu tempo de trabalho enquanto elas estão na escola. Mas, eventualmente, eu preciso fazer um atendimento, sair para parto, enfim. E aí, o que eu falo para elas? Eu falo, eu amo vocês demais, vocês duas são prioridades na minha vida. Mas eu gosto muito do que eu faço. E, gente, é muito legal trabalhar com o que a gente gosta. Porque, assim, além da gente ter o retorno financeiro para a gente poder pagar as nossas contas, passear, tomar lanche, comprar sorvete, a gente fica muito satisfeita com o retorno que a gente tem do nosso trabalho. Por quê? Porque é importante elas enxergarem que a gente também é feliz trabalhando. É o nosso lado mulher que precisa ser suprido, né? Às vezes a gente vai sair, eu e meu marido, um Vale Night. De vez em quando a gente ganha um, né? Minha mãe, que é minha rede de apoio maravilhosa, não sei se ela tá me assistindo, provavelmente ela tá me assistindo, minha fã número 1. E aí a gente ganha um Vale Night, as meninas, pode ir junto? Mãe, pode ir junto com vocês? Falei, então, dessa vez não, vovó cuida, né? Vocês estão com a vovó faz pipoca, põe filme, faz toda aquela coisa de vó, que é uma delícia também, que é um momento da mamãe e do papai. Mas vocês não gostam da gente? Fala, a gente gosta muito de vocês, demais. É por isso que a gente vai ter esse momento só nós dois. Porque também é importante, inclusive para vocês. Né? Outro dia a Gabi falou, mãe, nunca vejo você brigando com o papai, por quê? Falei, porque a gente conversa, filha. A gente conversa, a gente se entende e a gente faz de tudo para evitar de discussão, de qualquer coisa do tipo perto das meninas. Isso é uma coisa que a gente tá juntos há muito tempo. Nem vou falar, senão o povo começa a fazer conta, né? É tempo pra caramba. A gente namora há muito tempo, né? E é uma coisa que a gente combinava desde antes de ser pais, né? Que a nossa relação de homem e mulher e adultos não vai ser teatro para educação dos nossos filhos. E a gente tenta manter isso, né? Muito importante. Eu também sempre fiz isso. A gente se esforça demais para poder manter. Né? Isso é uma outra coisa que eu falo, né? É melhor você ter pais separados do que pais brigando. Sem dúvida. Exatamente. Né? Então, pensem nisso também. A Márcia, rapidinho falando da sacola, né? Eu falo que quando nós nascemos, nós ganhamos 2 sacolas. Então, a gente ganha uma sacola de ferramentas, que tem todas as ferramentas que nós vamos usar para a vida inteira. Então, quando você não estiver muito legal numa situação, você estiver meio desesperado, abre a sua sacola de ferramenta e olha dentro dela, porque provavelmente você vai achar uma ferramenta melhor do que aquela que você tem na sua mão. E a outra sacola, ela vem com o nosso nome, vem personalizada e vem por encomenda mesmo. E a gente carrega essa sacola a nossa vida inteirinha, para onde a gente for. A gente não pode largar dela. Se essa sacola estiver muito levinha, ela vai voar e a gente vai perder a sacola. Se ela estiver muito pesada, a gente não consegue tirar a sacola do lugar, então a gente tem que ficar ali do lado dela, a gente não caminha na vida. E quando que essa sacola fica pesada?
quando a gente carrega as coisas dos outros e põe na nossa sacola. E ela fica muito leve quando a gente pega as nossas coisas e as nossas responsabilidades e a gente põe na sacola do outro, né? Então, quando a Márcia fala, isso aqui não é da sua sacola, isso é da minha sacola, né? Faz aí um bem bolado de uma vez por semana, né? A mulher é assim, então uma vez por semana ela faz a unha, né? Quando dá. Então vai lá, uma vez por semana, olha a sua sacola, ensina para os seus filhos, né, olharem a sacola deles, a avó, o marido. Olha aí uma vez por semana e veja o que tem na sua, que é do outro. Vai lá e fala, olha, tá aqui na minha, eu queria te devolver. Né? Ou, nossa, mas o que é meu não tá aqui. Aonde, em que sacola será que eu coloquei esse negócio? Desculpem, coloquei na sua sacola, é minha. Eu acho que fica tão mais tranquilo, né? Quando você tem essa consciência da sacola, e isso virou história de família toda, né? Então eu já chega no tio, chega no avô, e eu nunca nem conversei com o tio e nem com o avô. Ai, você é a Daisy da história da sacola. Eu falo, da história da sacola. Meu marido fala muito isso, o Pedro fala demais. Não, isso não é da minha sacola. Falei, muito bem, aprendeu, é isso mesmo, né? Porque assim, a gente sempre vai estar em torno de pessoas que têm problemas, que tentam despejar na nossa, né? Virar inteira assim, pega. E aí, se você não passar o zíper e falar, não, na minha não cabe, a gente absorve. Sim. E aí, de verdade, trava. Né? Então, a partir do momento que a gente tem a tranquilidade de falar que o que tá na minha é minha, o que tá na tua é tua, e tá tudo bem a ser assim, a gente fica mais leve também, no sentido de não carregar o que é dos outros, né? A não ser que seja, de fato, algo como mãe e filhos, né? Que às vezes eu preciso pegar um pouquinho daquela sacolinha e colocar aqui para dar uma ajeitada e depois devolver, né? Bom, meninas, a gente já estourou o tempo aqui, já falamos demais. Bom, eu quero agradecer as duas, foi um papo maravilhoso, né, eu quero dar um feliz Dia das Mães para as duas, para todas as mães que estão nos ouvindo, para aquelas que já não têm mais a mãe presente, não é? E aquelas que não têm uma mãe, que não estão presente, mas estão vivas ainda, mas por vários motivos não podem estar perto de suas mães, porque às vezes a mãe também magoa, também machuca, e aí, às vezes, a gente precisa tomar algumas atitudes. Mas, de qualquer forma, um excelente Dia das Mães para todas. E para quem é pai e mãe, também um bom Dia das Mães para esses raros homens que têm esse papel e que eu conheço alguns. Muito obrigada, agradeço Daisy, agradeço Márcia, até o próximo Fatos em Destaque.